Agricultura digital e suas inovações para aprimorar os resultados na fazenda. Mas até que ponto a agricultura digital pode de fato ajudar o produtor? Como escolher a melhor tecnologia? Vamos perguntar para quem entende. Aqui comigo está o professor Sávio Valente, professor da Universidade Federal de Viçosa, que está conectado com essa história de agricultura digital, né, professor? Eu, como produtor, o que eu tenho que entender antes de definir a melhor solução ou o melhor tipo de agricultura digital para a minha propriedade? Bom, Alex, hoje existem várias soluções que a gente pode adotar, né? E várias empresas oferecem diferentes tecnologias. Muitas vezes, às vezes, essas soluções digitais, elas se complementam uma com a outra, né, em diferentes empresas, e às vezes elas se sobrepõem um pouco. Então eu acredito o seguinte: o produtor, para ele escolher a melhor solução para ele primeiro tem que olhar para ele, o que ele precisa, o que é a necessidade dele. E a partir daí ele vai ter que verificar, né, quais, no amplo aspecto aí, quais são as soluções que melhor atendem à necessidade dele. Eu imagino que é por aí que ele tem que começar, pelos problemas que ele tem, que ele gostaria de solucionar primeiro. Que na verdade hoje o produtor tem à disposição um leque infinito aí de soluções, né, professor? Mas nem sempre é aquela que ele está precisando na propriedade dele. Então esse é um bom começo, é entender o que ele precisa. Exatamente. Primeiro ele precisa entender o nível tecnológico que ele está. Dependendo do nível tecnológico que a fazenda dele está, às vezes está num nível tecnológico mais alto, e aí ele vai buscar por soluções, por exemplo, que complementam aquela necessidade dele naquele momento. Se ele está começando, vai no básico, vai no convencional, enfim, e veja os resultados. Exatamente. Então, se ele está começando, ele começar ali a pensar em questões de solo, verificar quais são os problemas que ele tem lá em termos de fertilidade, variabilidade espacial que ele tenha. A partir dessa variabilidade espacial, tentar entender o porquê que ele está tendo aquela variabilidade e aí sim buscar soluções para aquela variabilidade específica. Muita gente acha que a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela vai uniformizar o talhão agrícola. Não necessariamente vai uniformizar. Às vezes, ele vai identificar os problemas e verificar, olha, eu tenho aqui um talhão que não é uniforme e apesar de eu fazer correção, por exemplo, de calagem, identificar problemas com nematóide, compactação do solo, não tem nada aqui que eu possa fazer de correção. Já foi feito todas as correções, o talhão ele é desuniforme. E eu preciso, logicamente, pensar o seguinte: como eu posso agora fazer uma gestão desse talhão de tal maneira que eu tenha uma maximização desse retorno econômico. Ou seja, o que eu preciso recomendar para uma área de baixa produtividade e o que eu preciso de recomendar para uma área de alta produtividade. E assim ele vai subir no nível tecnológico dele até no momento que ele possa realmente desfrutar do máximo aí da agricultura digital. E no momento que eu potencializo a produtividade naquela área que me traz retorno, no todo eu acabo ganhando. Exatamente. Então, naquela área que te traz retorno, por exemplo, muita gente acha também que, às vezes, uma aplicação de fertilizante a taxa variada vai trazer um ganho econômico em termos de redução de fertilizante. Isso nem sempre acontece, eu vou explicar o motivo. Às vezes você identificou que um talhão tem duas áreas, duas zonas. Área A, que tem maior potencial produtivo, e área B, que tem menos potencial produtivo. Você vai, logicamente, tentar identificar o que tem de problema na área B, porque você gostaria de igualar essas duas áreas. Mas, às vezes, você vai lá e verifica que não é problema de nematóide, você já corrigiu o pH do solo, você verificou que não é um problema, por exemplo, de compactação, às vezes um problema ali em termos de potencial produtivo. A área B produz menos que a área A. E às vezes a área A você identificou quando você colocou mais adubo ali, você recomendou uma quantidade maior de fertilizante, aquele fertilizante que você colocou na área A produziu ainda mais. Então você, olha só, você aumentou a quantidade de fertilizante na área A e ainda você teve uma resposta ainda maior. Você teve um ganho em termos de produtividade. E aquela produtividade que você teve de ganho pagou aquele a mais de fertilizante que você colocou naquela área. Então é isso que é importante o produtor pensar, não somente em termos de economia, mas pensar também em termos de retorno. Ou seja, eu coloquei uma quantidade de adubo e qual o retorno que eu obtive. Da mesma forma, a gente podemos pensar na área B. Na área B que tinha um potencial produtivo menor, às vezes ali não adianta você querer colocar a mesma quantidade de adubo na área A, porque a planta não vai responder. Então ali eu tenho que pensar em termos de potencial, ou seja, eu posso reduzir a mão no fertilizante lá na área B, e aí, logicamente, eu tenho um ganho econômico, porque eu coloquei menos adubo, com isso eu tenho o mesmo retorno esperado para aquela área B, com menor custo, e logicamente o meio ambiente vai agradecer, né? Porque aí a gente não vai estar colocando em excesso um fertilizante no solo que poderia ser lixiviado para as águas, né?
A sustentabilidade em prática. Exatamente. Aí entra a sustentabilidade. A gente usar a quantidade de fertilizante no lugar certo, na quantidade certa, na hora certa. Agora, professor, a gente tem hoje a possibilidade de adoção de várias tecnologias ou vários conceitos, enfim, de agricultura de precisão. Mas dá para a gente elencar quais são essas tecnologias que hoje já estão mais consolidadas para o produtor não sair se aventurando? Bom, todo comentário que eu fiz aqui foi relacionado, por exemplo, à fertilidade, né? Porque a gente gosta sempre de exemplificar essa variabilidade em termos de fertilidade do solo. Mas, logicamente, a agricultura de precisão e a agricultura digital não é somente aplicada para questões de fertilidade. Então, por exemplo, eu posso fazer um controle de planta daninha a taxa variada. E, nesse caso, a gente poderia ter uma economia de até 90%. Ou seja, imagina, ao invés de eu aplicar, por exemplo, um herbicida em toda a área, em área total, né, mesmo em área que não necessitava daquele herbicida, eu posso, por exemplo, aplicar somente onde é realmente necessário. Somente onde eu tinha planta daninha. Onde eu tinha planta daninha, eu aplico. Às vezes, podendo chegar ao ponto de a gente aplicar sobre a planta daninha especificamente. Então, aí você pode imaginar, Alex, o tanto de economia que a gente não tem quando a gente faz uma aplicação desse nível. E, além disso, a gente pode fazer, por exemplo, controle de tráfego, né? Eu posso fazer um plantio, desenvolver, por exemplo, linhas e trafegar de forma diferente em todo o talhão, conforme o relevo, né? A variabilidade do relevo. Então, seguir com linhas projetadas de tal maneira que a gente pode fazer o que a gente chama de piloto automático, o uso do piloto automático, e o trator andar sozinho pelo campo, trafegando somente onde realmente a linha foi projetada. A gente também tem tecnologias, por exemplo, para fazer monitoramento da cultura, usando imagens de satélites, né? Então, satélite aí, a gente tem satélites passando sobre a nossa cabeça de forma gratuita, coletando imagens para a fazenda. A cada, por exemplo, 5 dias, a gente tem informações desse nível. Então, eu posso usar essas informações, logicamente, para a gente poder fazer monitoramento. Quando a gente avança para o nível do digital, isso tudo a gente está falando em monitoramento da lavoura, né, do que está acontecendo lá no campo, com a produção agrícola. Mas quando a gente vai para o digital, eu tenho ainda um outro avanço aí, né, que diferencia bastante da agricultura de precisão, que não é somente a avaliação da variabilidade espacial e temporal, mas quando a gente vai para o digital, a gente pode avançar em termos de conhecimento, fazendo outros tipos de inferências. Então, eu posso, por exemplo, às vezes um pesquisador, por exemplo, lá em Viçosa ou em outra universidade, poderia, por exemplo, usar a agricultura digital, pode ser uma empresa grande também de sementes, né, ou de defensivo, usar a agricultura digital, usar a inteligência artificial para poder, por exemplo, identificar a efetividade de um determinado produto que está sendo desenvolvido na lavoura, para cuidar da lavoura, ou, por exemplo, desenvolver uma nova variedade de milho, de soja, por exemplo. Então, aí a gente amplia muito o leque em termos de desenvolvimento tecnológico. E muitas vezes o produtor pensa, não estou usando agricultura digital. Na verdade, ele está de forma indireta, né? Porque uma empresa desenvolveu aquele produto com base, por exemplo, em, logicamente, agricultura digital. Né? Usou drones, usou robôs, e sensores, e assim sucessivamente. Inteligência artificial, né? Tudo isso aí são informações que são usadas, logicamente, para a gente aumentar o nível tecnológico e a nossa produtividade. Pois é. A agricultura digital que a gente tem hoje já traz essa possibilidade de elevação do patamar de produtividade? Já é uma realidade esse conceito? Já é uma realidade, né? Conforme eu falei, várias empresas, por exemplo, que trabalham com desenvolvimento de novos híbridos, né? Novas variedades, elas já utilizam, de uma certa forma, a agricultura digital. Utiliza dados de imagens de satélite, usa informações, por exemplo, de clima, e todas essas informações são cruzadas para escolher talvez o melhor híbrido em determinada região do Brasil, com um clima diferente, né? Uma quantidade de chuva lá que cai que é diferente. Então, qual que seria o melhor híbrido? Então, o pessoal está usando a agricultura digital nesse nível, logicamente, e às vezes o produtor não tem conhecimento disso, mas já é uma realidade, várias empresas estão usando nesse nível. E o que está sendo apresentado para o produtor hoje em relação à agricultura digital está mais fácil de entender? Antigamente a gente tinha um problema sério de entendimento e de utilização daqueles infinitos números de mapas gerados. Hoje está mais fácil isso? Eu diria que, num amplo aspecto, né, de pessoas que trabalham com agricultura digital, nós da academia, né, as empresas e o produtor, hoje tem um conhecimento melhor de como que essas tecnologias podem contribuir tanto na lavoura, né, quanto, por exemplo, num melhoramento genético, de desenvolvimento de uma nova cultura, por exemplo. E, logicamente, a gente pode avançar
muito mais, porque novos problemas irão aparecer e nós podemos utilizar a agricultura digital para essas novas soluções. Mas hoje nós temos isso mais na mão, a gente já tem um certo conhecimento. Então, por exemplo, imagem de drone. Antes, quando surgiu o drone, ok, tem um drone, mas e agora? O que nós vamos fazer com isso? Né? O que nós vamos fazer com a imagem? Então, hoje nós já temos um amplo conhecimento e várias soluções desenvolvidas para usar a ferramenta drone. Porque o drone é só uma plataforma que carrega uma câmera, que é o sensor da planta. Então, essa câmera, na verdade, que é importante. Então, hoje tem várias câmeras que foram desenvolvidas, vários padrões que foram desenvolvidos, como essa ferramenta pode ser utilizada. Os famosos algoritmos, né? Os algoritmos. Como os algoritmos podem identificar uma planta daninha para, por exemplo, fazer uma aplicação de um determinado herbicida, que eu já tinha citado. Então, nós podemos partir do pressuposto que hoje nós já temos um conhecimento mais sólido de como a gente pode usar essas ferramentas. Aí, então, a agricultura digital está chegando para revolucionar e adicionar produtividade, melhorar a gestão da propriedade, enfim, inúmeras funcionalidades aí para que você seja um produtor mais eficiente, que você pratique uma agricultura também mais eficiente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da AgriShow 2024.